Olá, para você que nos acompanha pela TV JCO, a partir de agora nós entrevistamos o psicólogo Luiz Carvalho, que teve uma participação importante no início da carreira política do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Obrigada por falar conosco. Tudo bem com o senhor, senhor Luiz? Tudo bem, Um prazer receber o senhor aqui. eu que agradeço. Bem, eu gostaria de saber o seguinte: o presidente Bolsonaro recentemente lamentou, né, durante uma live, a morte do desembargador Egas Dacher. Muito emocionado, ele revelou como o desembargador o ajudou, né, a começar a vida política. O Bolsonaro citou o senhor durante essa live, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa história, como é que se deu esse seu encontro no Sim. início da vida política do Bolsonaro? Nós temos que voltar a 1988. Em 88, eu trabalhava na Embratel, era administrador e estava concluindo naquele ano o curso de Direito. E fui procurado por um colega, meu colega, que eu não vou dizer o nome agora, que ele pediu para não falar o nome dele, e na seguinte situação, que o irmão dele, esse colega, era oficial do Exército, concluindo ou tendo concluído a ESAO, que é uma escola que os militares fazem, do Exército fazem, que ele queria ajudar um companheiro dele que tinha escrito na revista Veja, um artigo e tinha sido punido, estava preso, ia ser preso preso por um delito militar, por uma. E aí eu já tinha lido o artigo, muita gente já tinha lido o artigo que se referia ao Bolsonaro. E marcamos um encontro, para eu atendê-lo, marcamos um encontro num café, numa casa de lanche que tem até hoje, ali na Rua Uruguaiana, para quem é do Rio de Janeiro, esquina com Marechal Floriano, naquelas imediações ali. Um café muito antigo, tem mais de 100 anos. É famoso pelo seu omelete. E lá foi esse amigo meu, e me apresentou na época o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi simples: eu estou sendo punido pelo Exército pelo artigo que eu escrevi. Eu falei, eu já li o artigo, era um artigo que ele reivindicava melhores soldos e salários para os militares. E o Bolsonaro falou o seguinte: estou precisando de um advogado. Eu falei, olha, Bolsonaro, eu estou terminando ainda o curso de Direito e não sou especialista em Direito Penal Militar, mas vou ver se consigo alguma coisa para você. Aí ele me disse, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar a passagem do advogado, nem passagem para ir a Brasília. Eu falei, bom, aí eu liguei, eu procurei um amigo meu na época, chamado Nelson Vieira Jucá, advogado, era meu amigo, faleceu recentemente. E falei com ele, olha, está precisando. Aí ele, pô, o cara não tem nem dinheiro para pagar advogado, nem pagar passagem. Aí ele conseguiu um advogado em Brasília, que não precisava pagar a passagem. E ficou tudo acertado, eu saí do circuito, em seguida o Bolsonaro me liga novamente para marcar outro encontro e comunicou nesse encontro, no mesmo local. Eu não sei se eu posso falar o nome do restaurante, não sei. No mesmo Pode, fica à lugar, é o vontade. Café Paladino, Uruguaiana com Marechal Floriano, se eu não me engano. E ele disse, olha, eu não vou precisar mais de advogado, não, porque o ministro do Exército, que chamava na época, dizia que ia me mandar para o Acre. Eu não quero ir para o Acre, não. Eu vou me candidatar a vereador no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, você está maluco, cara? Você é um cara novo, 30 e poucos anos, recém-saído da ESAO, para se meter em vereador no Rio de Janeiro. Ele falou assim, vou, e você eleito. Eu achei aquilo estranho. Eu preciso de ajuda. Eu falei, que ajuda que você quer? Ele disse, olha, eu quero, não sei, eu quero ajuda. Eu preciso, não tenho dinheiro para fazer campanha. Aí eu falei, bom, aí eu liguei para este amigo meu, que é o nome dele completo é Egas Muniz de Aragão Dacher. Na época eu não era juiz, era um advogado, amigo meu desde 62, foi quando nós iniciamos o curso do CPOR,
onde nós fizemos o curso de artilharia, e o Bolsonaro era oficial de artilharia, nós éramos R2, né? Como somos R2 até hoje. E aí o Bolsonaro, eu apresentei, eu falei, eu liguei para eu chamava de Dacker. Ô, Dacker, vou te levar uma pessoa assim, é um capitão que fez aquele artigo na Veja. Ele disse, eu conheço, eu sei quem é ele. E lá fomos. Levei o Bolsonaro. Neste momento, fui eu, esse amigo que fez o contato, e um outro colega da Embratel, que tinha sido instrutor do Bolsonaro na AMAN, esse rapaz estava na Embratel hoje, ele tinha saído do Exército, pediu demissão, estava na Embratel, mas ele tinha sido chefe, o responsável pela seção de educação física da AMAN, na qual e o Bolsonaro era atleta, era cadete atleta. E o nome dele é Antônio Carlos Orofino Souto. E lá fomos no escritório do Dacker. O Dacker tinha o artigo, se encantou com o Bolsonaro, achou o Bolsonaro um cara fantástico, e falou assim, eu vou te ajudar. Como é que vai ter essa ajuda? Eu disse, olha, o único que eu posso fazer, o escritório dele era grande, e tem uma sala aqui que tem máquina Xerox, você usa Xerox, eu tenho o papel aqui. E o resto foi aquilo que o Bolsonaro já contou. Nós descíamos, às vezes, para comprar papel mais, porque tinha uma papelaria. O escritório dele era na Rua México 11, e ao lado, na Rua México 3, tinha uma papelaria. E nós compramos, eu mesmo comprei papel, entregava para ele, e ele lá tirava aquelas cópias dele. Ele conta um episódio que usava gilete. Um dia nós chegamos, eu e o Dac chegamos na sala, e o Daquer falou, com gilete. Aí ele botava esparadrapo para gilete. Aí nós arranjamos um estilete para ele. Não sei se fui eu ou o Dacker que fomos lá embaixo, compramos o estilete, demos o estilete para ele. E ele fazia aquilo com uma constância impressionante. Todas as pessoas, incluindo o Nelson Jucá, a que eu me referi, ele também procurou o Nelson e disse para o Nelson, eu quero só papel, o resto eu faço. Aí ele ficou, papel? Tá. Porque ele fazia aqueles santinhos e saía distribuindo na madrugada na Vila Militar, aquela região que ele morava. Ele morava, se eu não me engano, em Bento Ribeiro, na Vila Militar. E aí, para nossa surpresa, o Bolsonaro foi eleito vereador. Eu disse para ele, pô, você é maluco, cara? Vai se candidatar a vereador, vai largar o Exército. Ele disse, se eu não largar, eu estou ferrado, cara. Vão me mandar para o Acre. Então, foi aí, a partir daí, quando nós o levamos, quando eu o levei lá no escritório do Dacker, e o Dacker era meu amigo até semana passada, ele morreu, acho que quarta-feira. E o Dacker tinha a revista, e disse para ele, e disse para todos nós, não na casa dele, mas sim no escritório, esse cara vai ser presidente da República. Eu falei, você está de porra, cara. Como é que um cara vai ser presidente da República? E o resto é aquilo que o Bolsonaro contou. O que eu achei interessante é o sentimento de gratidão do Bolsonaro, porque depois, hoje, 30 e poucos anos, ele se lembra desse fato, lembra-se que fui eu que fiz a apresentação, depois o Dacker continuou, o amigo dele, essas coisas todas. Mas foi isso esse aí. Ele já estava doente, ele teve câncer no cérebro, e ficou... Enfim, eu o visitava quase toda semana. E esse é o Bolsonaro. E eu vou te contar um episódio que ele não falou para ninguém. Eu sei porque... Diga, conte. O Bolsonaro falou com a segurança dele. Eu não estava nesse encontro aí. Eu vou querer ir para a Zona Sul, para o Leblon e para Ipanema, eu vou de ônibus. Aí o cara falou, você não vai de ônibus, pô. Você é presidente da República. Ele queria ir de ônibus. Saindo do Flamengo. O Egas morava na Praia do Flamengo, quase esquina com o Paysandu. Então, o Bolsonaro queria ir de ônibus. Aí a segurança dele não permitiu, né? Então, tem esse aspecto. Ele faz esse contato, ele tem esse aspecto que muita gente hoje conhece, mas o sentimento de gratidão dele por todos nós, que de alguma forma
Então, é patente, tanto que ele veio a público e confessar isso. Olha, nunca pedimos nada a ele, nunca pedimos nada, nunca nos ofereceu nada. Também não, eu estou só contando isso porque você apoia um político, ele vai. Não, nunca pedimos nada, não precisamos dele. Agora, é uma pessoa que tem esse aspecto humano assim profundamente. Ele não ficou. Esses palavrões que ele dizia, ele sempre disse, recheado de palavrão, mas é essa figura que acho que é importante que a história do Brasil saiba desses episódios, porque Sim. Inclusive, eu queria perguntar para o senhor a respeito, do Bolsonaro antes de entrar na política, né. Como é que era o Bolsonaro, além de ser esse protótipo de professor bugiganga, até hoje ele faz ali as gambiarras dele durante a live 2018 a gente viu, né, o senhor acabou de contar aqui o episódio da Gillette substituindo o estilete, né. Ele tem esse perfil de homem simples. Mas antes da vida pública, como é que era o Bolsonaro? Era um cara humilde, era um cara amigável, como é que era ele? eu passei a conhecê-lo a partir desse momento, mas as referências que eu tenho dele, que era assim, era muito ligado, não era primeiro de turma, mas ele era um cara voltado para o atletismo e muito preocupado com o soldo dos militares. Na mesma época em que ele escreveu esse artigo na Veja, um outro capitão, que eu acho que não era da turma dele, era uma turma anterior à turma dele, fez um movimento em Apucarana, no Paraná, tomou a prefeitura, botou soldado na prefeitura para também protestar contra o soldo, contra o salário que os militares ganhavam. Mas ele sempre foi, nunca teve. Os assessores dele, quando ele ia no escritório do DAC, eram subtenentes e sargentos, alguns já na reserva. Tinha um, que eu não me lembro do nome dele, e o Bolsonaro chamava ele de Quaquá. As pessoas que eu conhecia eram um sargento paraquedista, eu não sei se já estava na reserva ou não, e parece que ele faleceu. Mas o Bolsonaro vai lembrar disso. Ele chamava o sargento o Quaquá, porque ele vivia rindo. Então, é um aspecto. Ele não tinha nenhuma prepotência, porque é militar, mas não, nada disso. Ele era companheiro, amigo dos filhos dele, considerado um pouco indisciplinado, porque esse fato de dele ter escrito na Veja é indisciplina, mas é uma pessoa assim, de uma simplicidade impressionante, impressionante. Correto. Bem, o Bolsonaro ele recebe ataques de todos os lados, né, oposição, velha mídia, atacam ele como político, atacam ele como pessoa, atacam ele, no seu ambiente familiar, seus familiares. Como é que o senhor vê todos esses ataques da velha mídia, da oposição em relação ao Bolsonaro? Andréia, eu acho que nós estamos diante da encarnação no sentido de trazer do mito. Quem estuda mitologia, e eu estudo, porque eu sou da linha junguiana, então o mito e o arquétipo são fundamentais. Não tem explicação no campo de vista racional. Agora, eu não estou falando em religião, não, estou falando em mitologia no sentido clássico. Ele encarna o mito do herói. E o herói, na mitologia, ele não é uma divindade, não é uma divindade pura, como a gente entende divindade. Ele tem necessidades também. E o Bolsonaro encarna essa figura, ou seja, o Brasil ainda está numa situação muito difícil. As lideranças são tão complicadas, e ele trouxe para essa figura. Então, essa história de chamá-lo de mito, isso aí seria até outra oportunidade. Tem um fundamento para quem estuda psicologia e para quem conhece a história da mitologia. Ele realmente é uma figura, ele encarna o mito do herói, inclusive o sofrimento do herói. E o herói, os deuses da mitologia, eles não são deuses puros como a gente entende, que a gente entende os mitos, as divindades do cristianismo e do judaísmo. São pessoas com necessidades também. Então, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas fraquezas.
E essa questão de falar mal dele, olha, eu não vi em nenhum momento o Bolsonaro, lá atrás, pedir dinheiro para fazer campanha. Me dá papel. Então, agora, vai receber de todo mundo e de toda essa turma da esquerda, porque penso, aí é um pensamento meu, que ninguém esperava a vitória do Bolsonaro em 2002, né? De 18. 18. Uma trama que já vinha desde de tomar o poder. Porque, posso colocar um pensamento meu sobre política. Se em 2002, 2002 na primeira eleição do Lula, se, 2002. se o Serra ganha aquela eleição, eu acho que teria sido pior, porque o Lula entrou nessa corrupção, essas coisas todas, mas ele não tinha suporte. E o pessoal do Fernando Henrique e do Serra era mais perigoso do ponto de vista de tomar o país, de terem tomado. Eu acho que. E ele quebrou. Ele quebrou essa. Então, tanto que hoje a campanha para que ele não seja eleito é muito forte, né? É muito forte, Sim. que a gente está vendo essas posições. Eu não vou falar em política, eu acho que nem se pode mais falar em política nessa hora para não virar ato de campanha. Mas é um determinado. Ele acredita. Deixa eu acrescentar outra. Em 2014, na casa do Egas Lacker, a nossa turma de CPOR se reuniu, a turma de artilharia. E o Bolsonaro foi. Ele não era da nossa turma, mas ele foi lá. E aí ele me disse: Carvalho, eu vou me candidatar a presidente da República. Eu falei, caramba, vai ver esse cara outra vez. Aí eu me lembrei que eu falei para ele, não se candidatar a vereador, ele foi eleito, para descalar minha boca, porque esse cara sabe o que está falando. André, eu vi poucas pessoas, olha que eu estou com 78 anos, eu vi poucas pessoas terem um sentimento assim de oportunidade e visão política, no verdadeiro sentido da política, como o Bolsonaro. Quando a gente pensa que o Bolsonaro vai cair, ele sai por cima. Nesses episódios recentes de Moro, essas coisas todas, ele tem uma percepção e sabe, ele sabe o que é política no verdadeiro sentido da polis, né, a pessoa que é eleita. Então, só desejo que ele continue nessa trajetória dele, porque o Brasil precisa dele. Correto. Agora, o senhor é uma pessoa que conheceu o Bolsonaro aí nesse início de carreira política, viu o Bolsonaro fazendo santinho em máquina de xerox. Eu queria saber do senhor o seguinte, eu queria entrar num pouquinho de política, eu queria saber porque o senhor é um cidadão brasileiro, o senhor é uma pessoa que faz parte da política desse país, não é só alguém que conhece o Bolsonaro, né, que tem essa proximidade com ele, né. O senhor é uma pessoa que está aí observando o que vem acontecendo, na política no Brasil, e eu queria saber, qual é a opinião do senhor sobre a gestão do Bolsonaro, assim? Olha, é muito superior ao que a gente possa imaginar. O que esse governo tem feito em estrada, essa questão do Nordeste. Hoje eu não posso dar dado estatístico, mas eu tenho muita convicção de que hoje, se você convidar um jovem de 16, 17, 18 anos para vir ser porteiro no Rio de Janeiro, ou fazer alguma coisa em São Paulo, ele não vem, porque estão surgindo empregos no Nordeste. Então, essa questão da economia, que ele bateu desde cedo contra essa política do fecha tudo e depois a economia, ele foi sensacional. Se nós compararmos o Brasil, isso tá hoje, vocês fazem esse trabalho muito bom, com o resto do mundo, o Brasil está dando uma. A relevância do Brasil hoje no cenário mundial se deve ao Bolsonaro. É claro que não é ele, é ele e a equipe toda. Olha o que está acontecendo. Se o Brasil cair, eu digo para a esquerda, o mundo cai.
A importância dele hoje, nós estamos vendo é que está acontecendo na América Latina. Então, eu acho que, sem fanatismo, talvez na história da República tenha sido um dos melhores presidentes, com mais visão. E olha que ele não tem curso de filosofia, de política, nada. É um capitão com toda aquela estrutura, com conhecimento, mas é um estrategista de mão cheia. Para você ver o que está acontecendo. Mas eu acredito que o que ele tem feito. E você eu ando nas ruas, ando de táxi, vendi meu carro, não tenho mais carro. É unânime, é unânime. Não é unânime porque não existe unanimidade, mas é uma grande maioria. Não sei, é o que Correto. eu penso e é o que eu ouço das pessoas. Bem, nós estamos a menos de 3 meses das eleições, né, Uhum. e está chegando a hora e a gente está vendo toda essa movimentação. Aliás, essa campanha, a gente poderia dizer, essa campanha, quando eu digo essas movimentações políticas para as eleições de 2022, elas começaram ali quando o Bolsonaro foi eleito, né. Essa é a minha visão, mas eu quero saber a sua opinião, como é que o senhor avalia o cenário político do Brasil nesse atual momento? Olha, você começou lá quando ele foi eleito. Ele foi uma grande surpresa, tanto para nós como para a esquerda. Eu imagino que a esquerda, naquele momento, vai ser fácil derrubar, ou cooptar esse cara. Centrão, ele veio do Centrão, acho que é PP, um partido desse. Só que ele não se rendeu. Não se rendeu. E colocou pessoas técnicas. Não houve a política como é que chamava? Toma lá da cá. Toma lá da cá, do franciscano. Ele quebrou com isso. Então, é, quando é que nós vimos, em que momento a gente viu ministros serem indicados tecnicamente? Você não tem um ministro político. Aí depois aí o pessoal critica, mas o pessoal que eu digo é a oposição, ele fez acordo com o Centrão, com esse pessoal de cima do muro. Ele fez acordo, sim, e política é a arte do acordo, mas não ofereceu cargos. Você não vê nenhum presidente de estatal sendo político na mão desse pessoal todo. Então, ele tem essa característica, ele sabe o que está fazendo. E eu penso que o Brasil não vai cair mais na mão dessa turma, não. O povo está sentindo isso. Você sente. E olha, o que eles estão fazendo agora com a questão da gasolina, do diesel, isso é uma covardia. Governadores não querem baixar o preço? Não. Então, o povo está percebendo isso. Agora, é um homem com um senso político muito forte. Político no verdadeiro sentido da palavra política, né? O político ele nasce lá na Grécia, quando ficou impossível a democracia direta, o voto direto. Aquelas comunidades todas começaram a escolher alguém para representá-los na ágora. E era o político, é a pessoa que administra a polis, a cidade. Então, o político é esse. E tem falhas, claro que vai falhar, tem horas que vai errar, mas no conjunto eu acho que nesses próximos 4 anos o Brasil vai sair do. Vai ser um país muito forte, com muita influência, porque hoje nós temos o que o Bolsonaro está fazendo para o agronegócio, isso é uma coisa fantástica. Eu tenho um amigo, esse que eu citei, eu pensei que a frase fosse dele, ele disse que não, que a frase ele viu numa música, não sei de quem, que nós, do Rio de Janeiro, eu nasci em Curitiba, mas eu me considero mais carioca. Nós, do Rio de Janeiro, estamos de frente para o mar e de costas para o Brasil. Nós aqui não sabemos o que está acontecendo hoje nessas cidades. Primavera do Leste, Sorriso, Séries, enfim. O Brasil é outro. A visão que nós, do Rio de Janeiro, temos é muito distorcida. Então,
e deve ser o Bolsonaro. Essas estradas de ferro que estão sendo feitas, isso é uma coisa fantástica, André. Isso não é pouca coisa, não. Nós só vamos ter condições de avaliar tudo isso daqui a uns anos. Porque já dizia Dom Pedro II, é impossível você escrever a história enquanto a brasa está acesa, está quente. Então, há que se esperar algum tempo para as pessoas perceberem o que é que está acontecendo. Perfeito. Bem, o senhor trouxe para nós um pouquinho da intimidade do Bolsonaro, né, dessa intimidade do senhor, com o Bolsonaro, principalmente ali no início da carreira política, e eu gostaria de aproveitar e deixar um espaço para o senhor, falar um pouquinho com o Bolsonaro, só que conosco aqui de espectadores. Queria saber o que que o senhor gostaria de deixar de recado para o Bolsonaro, o senhor, que é uma pessoa próxima dele, e também é um eleitor, é um cidadão brasileiro, né, falando com o seu presidente da república, com o seu amigo. Que recado o senhor deixaria para o Bolsonaro hoje? Olha, eu diria o que eu disse lá atrás: "Cara, vai em frente. Eu acho que você não vai conseguir não, mas vai em frente, vamos te ajudar". E continuamos fazer esse trabalho. Eu acredito no Bolsonaro, sabe? Não é porque eu o conheci, eu não tenho intimidade com ele, acho que eu só encontrei com ele 2 vezes depois que ele foi eleito e depois desses episódios. Mas eu acho que nós estamos diante, André, nós estamos diante de alguém que tem uma predestinação. Eu não estou falando aqui em visão religiosa, não. Sabe? Tem pessoas que nasceram para isso. E ele é o cara. Então, eu só desejo a ele que ele continue o que ele é, não muda. Não precisa dar conselho, você tem que ser mais educado, mas não. O, o apelido dele, eu não fui da MAN, mas eu sei, o apelido dele, no grupo dele, ele vai ficar, pode até ficar zangado comigo, era Cavalão. Porque eu não sei se ele vai ficar chateado comigo, mas os cadetes, colega dele, chamavam de Cavalão, porque a gente estava nada dele. Então, era um atleta, ele foi campeão em Olimpíadas Militares, então ele traz esse espírito. E como artilheiro, eu diria para ele: peça tirou, comandante. Vamos em frente. Tá certo. Olha, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por tirar um tempinho aí, do seu dia para compartilhar conosco todas essas histórias que com certeza, hoje fazem parte da história também de todos os brasileiros, porque faz parte da história do Brasil, né. Ok. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês para essas fofocas da vida do Bolsonaro. Muito Tá certo, muitíssimo obrigada. Fique com Deus, até uma próxima. E obrigado. para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela audiência. Lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque isso aumenta a relevância aqui dos nossos vídeos e chega a mais pessoas. Você pode também compartilhar o nosso conteúdo. A gente se encontra a qualquer instante aqui na TV JCO. De Brasília, Andréa Luiza Matias.